Então, galera, eu preparei esse vídeo aqui, eu estava envolvido aqui na pesquisa para fazer esse vídeo sobre a revista Heavy Metal, né? A gente vai falar um pouco sobre a história dela e tudo mais e tal. E aí, essa semana estourou uma polêmica gigante em torno do título. E eu fiquei na dúvida se eu fazer esse vídeo ou não, se eu me metia nessa confusão ou não. Mas eu achei que, pô, valia a pena como um histórico eu trazer as informações que eu pesquisei durante alguns dias, inclusive, para fazer esse vídeo, né? Então, solta a abertura aí e vamos nessa. Salve, salve, galera! Old Man Xandits na área, e a gente hoje vai falar de uma revista que é muito especial para essa pessoa que está falando com vocês aqui nesse vídeo. Porque, cara, eu sou leitor da Heavy Metal, da versão americana, desde o final dos anos 80, ali, iniciozinho dos anos 90, né? Pô, cara, eu até estranhei ver essa comoção toda em relação ao título, porque eu nem sabia que tinha tanta gente que gostava dela assim. A gente vai falar basicamente sobre a história da Heavy Metal. Eu vou falar um pouquinho também da revista no Brasil, né, o título no Brasil, e depois no final eu vou falar um pouco sobre a polêmica que está rolando agora, sobre o novo título que está saindo pela Mythos, a editora Mythos que está lançando agora. Então assim, a Heavy Metal original, na verdade, ela é uma revista que tinha o intuito de trabalhar com um teor adulto, né, fantasia e dark e ficção científica, né, com um teor adulto, com violência, gore, né, nudez, essas coisas todas, né. E a revista, inclusive, nos Estados Unidos, na época que foi lançada, ela foi um projetor que ampliou a presença de alguns artistas que não eram tão conhecidos na América do Norte no período. Por exemplo, o Enki Bilal, o próprio Corbin, o Manara, né, que é muito conhecido hoje em dia, e o maravilhoso Moebius, que se você não conhece, por favor, pede para descer do ônibus. Mas então, e essa revista ela apresentava mix, né? Esse mix ele servia para apresentar esse material para o público e, cara, ver o que fazia mais sucesso ou não, e eventualmente lançar versões encadernadas, como aconteceu com o Han Xerox, que é um personagem muito bom, e a famosíssima Druna. Todo esse material saía dentro do mix da Heavy Metal, e é lógico que os que faziam mais sucesso eles depois encadernavam e lançavam, né, álbuns solos desses personagens. E essa sempre foi a proposta da revista. Na verdade, a Heavy Metal ela surgiu a partir da Metal Hurlant. A Metal Hurlant é uma edição francesa que surgiu em janeiro de 1975. Essa revista ela começou a sair na França com esse mesmo intuito. Era um mix de vários personagens apresentando personagens, autores proeminentes do período, né? E aí, em 1987, Leonard Mondial, um editor, né, americano, estava na Europa para promover um outro material e calhou de pegar essa Metal Hurlant na mão dele. E aí ele voltou para a América com essa ideia na cabeça e lá ele fundou a HM Communications. E a partir de 1977 ele lançou a Heavy Metal, como vocês propriamente conhecem. Essa é a capa da primeira edição que vocês estão vendo aí agora. Inicialmente ela começou mensal, né? E 2 anos depois, em 1979, eles começaram a ter problema para encher a revista. O ritmo europeu não acompanhava o ritmo americano, e aí o que aconteceu? Eles começaram a pegar material nacional deles, né, dos Estados Unidos, para publicar nas páginas da Heavy Metal. E eles pegaram materiais que saíam das revistas Fantastic Adventure e Amazing Stories. Eram revistas que tinham sido canceladas em 1978, mas tratavam desse tema de ficção científica e afins, né? E aí a Heavy Metal começou a lançar esse material, relançar, né, republicar muito dos conteúdos que tinham saído nessas revistas. E aos poucos foi se afastando, inclusive, do modelo original, que era Metal Hurlant na Europa, que ela começou a ter uma cara própria na América para atender o público americano. No inverno de 1986, eles mudaram a revista para ser só sazonal, né? Só saía a cada estação do ano, né? Eram 4 revistas por ano só. Isso durou até 1989, quando eles voltaram a fazer revista bimestral, que consistia da seguinte maneira: eles continuavam lançando as revistas sazonais, né? Summer, verão, outono, primavera e inverno, só que eles lançavam 2 números especiais além, então acabavam saindo 6 revistas por ano. Enquanto isso,
Em 1987, ainda um pouco antes dessa mudança para heavy metal se tornar bimestral, a Metal Hurlant foi cancelada na Europa. Ela foi cancelada na edição 133 e meio que desapareceu do mapa. Então, mas a heavy metal continuou sendo publicada, sendo produzida nesse período, sozinha na América. E assim ela foi até 1992, ainda na mão da HM Communications, e saíram 136 edições em março de 1982. A essa altura, a HM Communications vendeu os direitos da revista para um cara chamado Kevin Eastman, que talvez seja conhecido de vocês, porque ele foi um dos co-criadores das Tartaruga Ninja, inclusive. E ele deu uma declaração na época que ele cresceu acompanhando a heavy metal. Em maio de 92 ele lançou essa edição que vocês estão vendo aí. Foi até 2014, sobre o selo, né, da produtora chamada Metal Mammoth. E nesse meio tempo, em julho de 2002, a Metal Hurlant voltou a ser publicada pelo selo da Humanoids, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Só que infelizmente ela resistiu apenas mais 14 edições e foi cancelada no final de 2004. Bom, mas voltando para heavy metal, em janeiro de 2014 a revista foi comprada por dois carinhas chamados David Boxenbaum e Jeff Krelitz. E os dois caras são produtores relativamente conhecidos na América do Norte. Eles começaram a trazer títulos para dentro do selo, né, da editora chamada Heavy Metal, incluindo o Hoax Hunters, que é uma série muito interessante, em que são os caçadores de fantasmas, que eles investigam, na verdade, casos fakes, né, e acabam encontrando casos verdadeiros no meio do processo. E uma outra série chamada Chill. Inclusive, esse Chill que vocês estão vendo aí é uma série que eles estão tentando trazer para as telas, na verdade, né? Então o que acontece? Os caras são produtores de cinema e séries de TV, e estão pegando os elementos de quadrinhos para tentar botar no cinema de volta, como é uma tradição da própria Heavy Metal, na verdade, porque a Heavy Metal chegou a produzir 3 animações, né? E na edição 280 a gente teve a adição de um nome muito conhecido da galera aí, que é o Grant Morrison. O Grant Morrison, cara, ele virou editor-chefe da revista e meio que está dando uma cara nova para as revistas nas últimas 10 edições, né? A atual edição da Heavy Metal hoje é a número 290. A gente está chegando perto de 300 edições. Depois de quantos anos? Depois de mais de 40 anos de revista. Daí vocês entendem a carga que tem esse título de uma maneira global. Tá, então agora a gente vai falar um pouco do Brasil. Tudo começou, na verdade, no ano de 1994, com essa edição que vocês estão vendo aí, da Brazilian Heavy Metal. Na verdade, eu tenho quase tudo isso que eu estou falando, essa edição aqui. Ó. É uma edição que trazia artistas nacionais para uma revista que foi reunida para comemorar os 10 anos da Loja Comics de São Paulo. Essa edição da Heavy Metal, vocês estão vendo aí, é de 94. E aí, nesse mesmo período, logo em seguida, depois do lançamento desse material, o editor da revista, né, que ajudou a editar esse material, chamado Dário Chaves, ele foi convidado para tomar conta da edição brasileira da Heavy Metal. Só que eles tinham uns contratos meio fixos, eles não tinham muito controle sobre o que eles publicariam no Brasil. Então eles só acompanhavam exatamente o mesmo título que estava saindo na América do Norte, aqui no Brasil. Inclusive parte das primeiras edições foram produzidas na América do Norte, depois mandadas para o Brasil com tradução feita aqui, era meio confusa a coisa toda. A revista durou entre 95 e 99 no Brasil, foram 24 edições, sendo que essas 24 edições teve um período que elas começaram a ser divididas em 2. Então como é que eles faziam no Brasil? No final, eles começaram fazendo igual, idêntico o modelo americano, só que por questões de preço e afins, eles resolveram dividir a revista. Então eles dividiam metade da revista para lançar mensalmente. Então o material que saia bimestral na América do Norte saia mensalmente no Brasil, dividido em 2 revistas, né? Por isso que foi até 24 edições, mas não foram 24 edições da americana. Na verdade deve ter sido alguma coisa tipo 11 ou 10 revistas, porque as primeiras saíram grossinhas, depois eles começaram a fazer isso. E no mesmo período, a gente viu o surgimento da revista Metal Pesado, que é de 1997. Saíram apenas 6 edições. Mas a Metal Pesado ela era muito especial porque ela era exclusivamente de material nacional. Isso era muito bom. Para a época era muito difícil a gente ter esse tipo de acesso a esse material. Outro título também que saiu no mesmo período, na verdade ela foi até 98, foram 9 edições, foi essa editora aí, a HQ, Revista do Quadrinho Brasileiro, que era exatamente a mesma proposta de Metal Pesado. Ele reunia artistas nacionais
e saíram 9 edições desse material. Essa em especial, eu não tenho a última, essa 9 eu não tenho. Se alguém aí no Brasil conseguir sair essa revista pra mim aí, eu quero. Manda uma mensagem pra mim aí que a gente conversa sobre isso. E depois disso sumiu. Teve outros títulos que saíram mais tarde, fazendo mixes, né, de autores nacionais, como a Front e outras revistas, né. Então agora a gente vai falar um pouco da polêmica relacionada à editora Mitos. A Mitos, na verdade, entre 2013 e 2015, lançou uma revista chamada Revista Juiz Dredd. Saíram 24 edições desse material e no final, né, final de 2015, eles alegaram que não estava vendendo bem e cancelaram o título. E aí sumiu do mapa nesses últimos 3 anos praticamente. Só que de umas semanas pra cá, a Mitos começou a promover o título Heavy Metal. Cara, quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei empolgadíssimo, na verdade. Eu vi os teasers no site da Mitos e, inclusive, foi nesse período que eu comecei a pensar em fazer esse vídeo que eu estou fazendo aqui pra vocês. E foi daí que surgiu a polêmica. Porque, na verdade, quando eles lançaram a capa da revista, eles lançaram com o selo da 2000 AD na frente e um personagem da 2000 AD, que é o Slane, e anunciando outros títulos da 2000 AD. Para vocês entenderem o que acontece é o seguinte: a 2000 AD é uma editora inglesa, que na mesma época em que a Heavy Metal começou a ser lançada na América do Norte, eles começaram a produzir uma revista com um teor similar, com a proposta similar na Inglaterra, que é essa 2000 AD, onde que eles lançaram vários personagens de autores ingleses, especificamente, né, uma grande maioria de autores ingleses. As duas revistas são 2 títulos diferentes, apesar da proposta ser muito similar. Só que aí que deu a treta toda, porque a galera que estava na expectativa da Heavy Metal, com os teasers que a própria Mitos tinha lançado, estava esperando um material referente à Heavy Metal americana. E agora a Mitos está promovendo os 4 títulos que são da 2000 AD inglesa. E as pessoas estão se sentindo meio enganadas no processo, apesar de que, na teoria, eles não disseram nada que seria Heavy Metal mesmo, que eles estão usando só o título. Quando eu fiquei sabendo que o material que ia sair era do 2000 AD, sinceramente, da minha parte, eu não fiquei ofendido. Eu achei legal, na verdade. É um material que é relativamente raro, esse material. Você não consegue achar ele muito fácil no mainstream, nas lojas, até que fora nos Estados Unidos. O material do 2000 AD ele é publicado, mas uma tiragem muito baixa, e quando acaba, é impossível de você achar, tudo a um preço caríssimo. Então eu acho que é um material válido, e eu acho que a maioria das pessoas concorda com isso. Acho que todo mundo concorda com isso, que é um material, quem gosta do tema vai concordar que é um material interessante, né? A Mitos, na defesa deles, disseram que a proposta é fazer um esquema sazonal, né? Eles estão fazendo uma temporada, né? E a primeira temporada são 5 edições, vão reunir essas 4 histórias aí, que é o Guerreiros do ABC, a ABC Warriors, o Maze World, né? Mundo dos Labirintos, e esse Tales of Telguth, né? Que é o Contos de Telguth. Esses 3 títulos eu sinceramente não conheço. Para mim é um ótimo motivo para já pegar a revista. Mas o 4º título e o carro-chefe da revista é justamente o Slane, que é um personagem muito bom. E ele é um personagem relativamente conhecido, né? Ele inclusive foi publicado já no Brasil, saiu originalmente aí no Brasil pela Pandora Books nos anos 2000, numa série de 7 edições. Então vamos fazer uma conclusão rápida aqui do meu ponto de vista. Eu consigo ver os dois lados, tá? Eu entendo o lado da Mitos em querer usar um título que é mais conhecido do público, ainda mais porque são títulos que têm a mesma proposta. É um material adulto, com ficção científica, com fantasia. Tudo são coisas que são idênticos nas duas propostas, entendeu? Então, para mim, não me ofende muito. Eu, se fosse um fã da Heavy Metal, se fosse nos anos 90, sem internet, e eu visse uma revista com esse título e pegasse e abrisse, fosse uma material do 2000 AD, eu sinceramente não ficaria ofendido. Por outro lado, eu entendo também o lado dos fãs que ficaram mais ofendidos. Tem várias pequenas nuances aí, né? Porque eles criaram essa expectativa, essa hype de ter acesso ao material da Heavy Metal americana e não vão ter. E outra coisa que eu fiquei pensando, que eu não tenho visto muita gente comentar, é: se a Heavy Metal americana quiser trazer o material deles para cá, pro Brasil, como é que eles vão fazer se o título da revista deles está preso na Mitos com outro conteúdo? É como eu falei, eu entendo os dois lados, mas eu não entendo o hate todo em volta da coisa toda. Eu acho que um pouco over. Na minha opinião, é um pouco over. Eu entendo que foi uma jogada de marketing não muito feliz. E assim, se possível, eu vou pegar.
Eu não sei como eu vou pegar, porque eu tô aqui fora, né? E para pegar esses títulos aí no Brasil, para mim é bem complicado. Mas se eu tiver a chance, eu provavelmente vou pegar, porque é um material que me interessa. Né? E agora eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Vocês acham que foi vacilo mesmo da Mythos de fazer essa parada de usar um título e botar um outro produto dentro? Ou você acha que não, porque como existe a similaridade dos dois, vai fazer a conexão, né, do público-alvo da Heavy Metal? É possivelmente o público-alvo da 2000 AD, entendeu? Tipo, a pessoa que gosta do material da Heavy Metal com certeza vai gostar do material da 2000 AD, então não vai se ofender com a história toda, né? Ou não deveria se ofender, eu não sei. Queria saber a opinião de vocês, então deixa nos comentários aí a opinião de vocês. E como sempre, não esquece de assinar o canal, se der, dá uma compartilhada no vídeo aí pra mim, pra dar uma força também, pra gente continuar crescendo, né? E eu acho que no mais eu vou encerrar por aqui, porque esse vídeo provavelmente vai ficar bem grande. Beleza, galera? Old Man Shandits out.